Welcome to the Voice of America in Portuguese. Amigos ouvintes, bom dia, bem-vindos a esta emissão especial da Voz da América para o continente africano, nesta manhã de quarta-feira, 11 de maio de 2003. A coordenação e a apresentação desta emissão está a cargo de Felipe Vieira, que vos saúda. Nós vamos começar com os principais temas desta manhã. Bush regressa à casa após divisão europeia. Rússia e União Europeia celebram acordo. Em Bissau, o Supremo Tribunal aprova candidaturas de Nino Vieira e Kumba Yala. E vamos ao encontro das notícias desta manhã no Bom Teatro, que notícias hoje elaboradas pelo João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, regressou a Washington proveniente da Geórgia, a última etapa de uma viagem histórica por 4 países europeus. Em Tbilisi, o presidente americano louvou o povo da Geórgia pela sua coragem, afirmando que a sua determinação inspirou reformadores democráticos através do mundo. O presidente americano afirmou perante dezenas de milhares de pessoas em Tbilisi que a sua pacífica Revolução das Rosas, há 18 meses atrás, constituiu um exemplo para movimentos democráticos no Líbano, na Ucrânia, no Iraque e no Quirguistão. O presidente americano afirmou igualmente que a integridade territorial da Geórgia deve ser respeitada por todos os países. Entretanto, os serviços secretos dos Estados Unidos disseram estar a investigar notícias de que uma granada foi lançada em direção ao palco onde Bush falou. Redes de televisão americanas, citando as autoridades geórgias, disseram que a granada foi lançada a cerca de 30 metros do palco, mas não explodiu. O presidente russo Vladimir Putin considerou como um marco histórico o acordo agora celebrado com a União Europeia para aumentar a cooperação bilateral. O acordo abrangerá áreas tais como as trocas comerciais e a luta contra o terrorismo. O acordo foi concluído em Moscou durante uma reunião cimeira. Diplomatas da Grã-Bretanha, França e Alemanha avisaram que o Irão faz face a sanções internacionais se prosseguir com o seu programa nuclear. Os avisos foram feitos um dia depois do vice-diretor da Organização de Energia Atómica do Irão ter afirmado que as instalações de transformação de urânio na cidade de Isfahan vão ser reativadas dentro de dias. Um diplomata britânico que participa nas negociações com o Irão sobre o seu programa nuclear disse que as conversações irão fracassar se Irão levar a cabo a sua ameaça. O diplomata disse que a questão será apresentada ao Conselho de Segurança da ONU para a possível imposição de sanções. Diplomatas da França e Alemanha emitiram avisos idênticos. O Irão suspendeu a produção e reprocessamento de combustível nuclear o ano passado, depois dos Estados Unidos terem acusado Teherão de estar a tentar desenvolver armas nucleares. O Irão afirma que o seu programa tem como objetivo produzir eletricidade. Centenas de fuzileiros americanos continuam a levar a cabo uma grande ofensiva na parte ocidental do Iraque, onde rebeldes raptaram um governador local, exigindo o fim dos combates. As autoridades militares americanas disseram que os fuzileiros atravessaram já o rio Eufrates para a margem norte, próximo da fronteira com a Síria, e que estão a perseguir rebeldes e combatentes estrangeiros no deserto. Cerca de 100 rebeldes já foram mortos na operação, que começou no domingo, junto à fronteira da Síria. Entidades oficiais americanas afirmam que os rebeldes estão mais equipados e treinados e que estão mais dispostos a combater do que outras forças. Em Bagdad, entidades iraquianas disseram que rebeldes levaram a cabo 2 ataques suicidas separados com carros armaciados. Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas. O Departamento de Estado americano criticou a alegada profanação do livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, por agentes no centro de detenção de Guantánamo. Num briefing à imprensa ontem, o porta-voz do Departamento de Estado disse que esse tipo de atividade, a confirmar-se, é repreensível e contrário à política americana. O porta-voz disse que o Pentágono está a investigar uma notícia publicada na revista Newsweek, segundo a qual agentes em Guantánamo usaram a tática para tentar perturbar suspeitos de atividades terroristas. A notícia alega que num caso o Corão foi deixado numa retrete. As autoridades militares americanas disseram que consideram qualquer violação dos direitos religiosos de detidos como um assunto de grande gravidade. A notícia da Newsweek provocou manifestações anti-americanas no Afeganistão e Paquistão e uma queixa diplomática de Islamabad que exigiu uma investigação. O governo australiano emitiu um alerta aos seus cidadãos residentes da capital de Timor-Leste, Dili,
para que evitem hoje, quarta-feira, aproximar-se de edifícios governamentais na capital timorense por receio de um eventual atentado terrorista. O alerta emitido pelo Departamento de Negócios Estrangeiros e Comércio indica que foram recebidas novas informações quanto à eventualidade de um ataque bombista contra edifícios governamentais timorenses em Dili, no dia 11 de maio. Em declarações à agência de notícias portuguesa Lusa, o primeiro-ministro timorense Mário Alcatiri disse que a ameaça de atentado foi feita por telefone por um homem com sotaque timorense a falar inglês. A secretária de Estado assistente dos Estados Unidos, Cristina Roca, encontra-se no Nepal para uma visita de 3 dias. Em conversações que já manteve com as autoridades nepalesas, Roca expressou a preocupação dos Estados Unidos pela continuação da repressão das liberdades cívicas, apesar do estado de emergência ter sido levantado no mês passado. O rei Gyanendra Recorde assumiu o poder e suspendeu as liberdades cívicas a 1 de fevereiro, afirmando que o governo não tinha conseguido pôr termo à rebelião comunista de 9 anos que já causou a morte de mais de 11 mil pessoas. Na segunda-feira à noite, rebeldes maoístas atacaram 3 esquadras da polícia na parte leste do Nepal, em confrontos que seguiram 32 rebeldes, 3 polícias e um soldado morreram. Os legisladores somalis acusaram a Etiópia de estar a contrabandear armas para milícias na Somália para impedir este país de se estabilizar. O grupo de parlamentares somalis fez a acusação ontem em Nairobi, no Quênia, onde o governo de transição somali está baseado. A Somália está sem um governo central há 14 anos. Um dos parlamentares somalis disse aos jornalistas que ele e os seus colegas estão preocupados sobre a possibilidade da eclosão de violência nas regiões centrais de Baku e Bay. Este deputado disse que a atenção se deve ao apoio que a Etiópia dá a uma das forças. Um porta-voz governamental etíope negou as acusações, afirmando que a Etiópia apoia a existência de uma Somália pacífica e estável. Mas os legisladores somalis disseram que vão apresentar queixa ao Conselho de Segurança da ONU, pelo que dizem ser uma violação etíope ao embargo de armas imposto pelas Nações Unidas. O presidente do Brasil apelou à cooperação entre a América do Sul e o mundo árabe. Falando em Brasília e na abertura da primeira cimeira entre as duas regiões, Luiz Inácio Lula da Silva exortou os dirigentes das duas regiões a iniciarem uma nova era de comércio. Na cimeira, o bloco comercial da Mercosul, composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, assinou um acordo para fortalecer as ligações comerciais com o Conselho de Cooperação do Golfo, que engloba a Arábia Saudita e outros países dessa região. A cimeira de 2 dias, que inclui dirigentes de 34 países, deverá analisar o conflito israelo-palestiniano. E foram as notícias. Este é o Bom Dia África da Voz da América. Estamos a transmitir em direto para o continente africano. Em Bissau são as eleições presidenciais em preparação. Nós vamos ter aqui uma intervenção do nosso correspondente em Bissau. Vamos ter também reações dos diversos candidatos. Iremos também até ao Brasil, onde estão reunidos representantes dos governos sul-americanos e do mundo árabe. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau aprovou as candidaturas dos ex-chefes de Estado Nino Vieira e Koumbe Alá às presidenciais do próximo dia 19 de junho, mas rejeitou 7 das 21 candidaturas às eleições. A candidatura do presidente do Partido Unido Social Democrata, o ex-primeiro-ministro guineense Francisco Fadul, é uma das rejeitadas pelo Supremo. Desde Bissau, uma apontamento de reportagem com o nosso correspondente Lançanar Kassamá. Já são conhecidos os candidatos às próximas eleições presidenciais, previstas para 19 de junho próximo. Dos 21 candidatos que depositaram as candidaturas, o Supremo Tribunal de Justiça invalidou 7, devendo assim, à partida, concorrer ao próximo escrutínio presidencial 14 candidatos, entre os quais 4 independentes e 10 pertencentes aos partidos políticos. A surpresa do anúncio do Supremo Tribunal de Justiça reside no facto de ter validado as solicitações de candidaturas dos ex-presidentes da República, Nino Vieira e Koumbe Alá. Fora da corrida a estas eleições presidenciais está o líder do Partido Unido Social Democrata, Francisco José Fadul, cujo mandatário judicial, Brema da Fé, já promete recorrer à decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Para as mais concorrenciais eleições presidenciais, para além de Nino Vieira e Koumbe Alá, os guineenses têm como candidatos Madame Paquet Canhá do PSGC, partido no poder, Faustino Furuti Mbali do Manifesto do Povo, Idrissa Jallow do Partido de Unidade Nacional
João Batista, do Partido Popular Guinense, Abubakar Valdé, da UNDP, Arregado Mantenque, do Partido do Trabalho, Yankuba Indiai, do Partido Socialista e Trabalho, Salvador Chongo Domingos, da RGB, Movimento Báfata, Antoneta Rosa Gomes, do Fórum Cívico Social Democracia. Quanto aos independentes, o Supremo Tribunal de Justiça validou as candidaturas dos diplomatas Avelino Mano Keita e Mário Lopes da Rosa, como também de Yael Jaló, primeiro vice-presidente do Partido da Renovação Social CRS, partido que apresenta Cubayalá como seu candidato. Quanto às reprovações, pode-se ver os nomes de Quintofaie, independente, Ibrahima Souza, do Partido Popular, Cirilo Oliveira, do Partido Socialista, Umar Tema Yamanca, do PSD, Pedro Infanda, independente, e Augusto da Silva, também independente. Entretanto, de acordo com a lei vigente, as figuras que viram as suas candidaturas reprovadas têm apenas 3 dias para recorrer à decisão do Supremo Tribunal de Justiça a contar da data da publicação da lista de candidaturas aprovadas pelo Supremo Tribunal de Justiça. De Bissau para a Voz da América, Lápina Casamá. Obrigado, Marcela. Vamos agora para Bissau, onde já há reações à decisão do Supremo Tribunal. O Nelson Herbert foi ouvir os mandatários dos principais candidatos. Reagindo ao acórdão do Supremo Tribunal favorável às candidaturas do ex-chefe de Estado Nino Vieira às presidenciais de 19 de junho próximo, Jorge Pinto, da candidatura daquele antigo presidente guineense, disse à Voz da América que a decisão daquela instância judicial não constitui surpresa para o movimento que se mobilizou em redor da candidatura de Nino Vieira. Naturalmente, nós fizemos um pedido para ser candidato a presidenciais. Entendemos bem que estamos na altura, ou bem seja, que nós estamos na altura para tal. E infelizmente o Tribunal nos deu a luz verde. Naturalmente não temos nada a contrariar nesse aspecto, não é? De facto nós já vimos de uma forma muito corajosa, felicitando toda a equipa e estamos de parabéns, não é? E para quando o regresso definitivo do ex-presidente Nino Vieira à Guiné-Bissau? Definitivamente não sei, mas está para vir muito brevemente, muito brevemente mesmo. Já se pensa, em que argumento o ex-presidente Nino Vieira vai a partir de apresentar ao eleitorado guinense para que, digamos assim, aposte na sua candidatura? O nosso slogan é para a paz, reconciliação de todos os guineenses. Queremos pacificar, quer dizer, que todos os guineenses estejam unidos. Queremos uma paz duradoura e entendemos por bem que essa é a mensagem que nós vamos transmitir, não é? Era Jorge Pinto, líder do movimento de apoio à candidatura de Nino Vieira às presidenciais de junho próximo. Já para a candidatura do ex-presidente Cubayalá, as supostas pressões exercidas pela comunidade internacional e particularmente por Portugal, no sentido da não aprovação da candidatura daquele ex-presidente pelo Supremo Tribunal de Justiça, acabaram por não surtir os efeitos desejados. Esta é pelo menos a convicção de Solomon Klein, vice-líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, o PRS, partido que sustenta, por final, a candidatura de Cubayalá. O movimento de apoio à candidatura de Cubayalá foi muito bem sucedido. Todos nós aqui na Guiné-Bissau, aliás até alguns interessados a observar a questão da Guiné-Bissau, sabem que a comunidade internacional, aliás corroborada pelo Portugal, estavam a jogar no sentido de ilegalmente impedir a candidatura de ex-presidente Cubayalá. Felizmente, o Supremo Tribunal acabou por entender que não se pode agir ilegalmente contra o estatuto na lei interna do país. A decisão do Supremo vem ao encontro, portanto, das leis vigentes na República da Guiné-Bissau. E vamos concorrer para, de facto, mostrar que o golpe que teve lugar não tinha que ter lugar, porque não trouxe nada de bom, senão complicação do país. Olha, uma última questão. Na vossa perspectiva, qual é o candidato, digamos assim, o adversário de peso que poderá fazer frente à candidatura do ex-presidente Cubayalá? Talvez o único adversário mais forte será, portanto, o ex-presidente da República, o general João Bernardo Vieira Nino. Por isso nós entendemos que nós ganharemos as eleições exatamente numa primeira volta, sem problema.
Do acordo do Supremo Tribunal destaca-se ainda a rejeição da candidatura do presidente do Partido Unido Social Democrata, o Púlvaro e ex-primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional, saído do conflito de 1998 e 99, Francisco Fadul, cuja candidatura figura entre as 7 rejeitadas pelo Supremo Tribunal da Justiça. Reagindo à decisão do Supremo Tribunal, Brahman Dafá, mandatário da candidatura de Francisco Fadul, que entretanto se encontra ausente do país, garantiu que o Partido Unido Social Democrata vai recorrer da decisão daquela instância judicial. Sabe-se que os candidatos rejeitados podem recorrer da decisão deste órgão judicial, que terá 3 dias para as analisar e pronunciar-se. Fomos notificados com o teor do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça no que concerne à rejeição da candidatura às presidenciais que já vinham do nosso líder, o líder do Púlvaro, que é Francisco José Fadul. As constatações que nós fizemos em relação ao teor do acórdão é um pouco inconveniente, o que nos possibilitará, no tempo próprio, produzir a reclamação e apresentá-la em tempo próprio. De modo que nós estamos serenos, estamos calmos e gostávamos que todos os nossos militantes, simpatizantes e o povo em geral da Guiné-Bissau estivesse sereno e calmo, porque nós somos um partido que pode efetivamente apenas pelo princípio da legalidade, pela estabilidade do país, pela tranquilidade. Era Brahman Dafá, mandatário da candidatura de Francisco Fadul à presidência guineense. Em Bissau, pouco ou nada se sabe sobre as motivações que terão estado na base da rejeição pelo Supremo Tribunal da Justiça da candidatura de Francisco Fadul. A da Voz da América conseguiu apurar que, com base na notificação judicial recebida por aquela candidatura, poderão ter estado razões relacionadas à não apresentação de provas de naturalidade dos progenitores do candidato em questão, conforme exigido pela lei eleitoral guineense. Ocorre, pois, que a lei eleitoral em vigor no país requer que os candidatos à presidência da República sejam descendentes diretos de pais naturais da Guiné-Bissau. Enquanto isso, a calma parece ter regressado ao país, isto de acordo com populares contactados pela Voz da América, que atribuem o estado aparente da calmia à decisão favorável do Supremo Tribunal da Justiça às candidaturas dos ex-presidentes Nino Vieira e Kumba Yalá. Realçar que a eventual rejeição dessas duas candidaturas por aquele órgão judicial guineense, hipótese que chegou a ser atentada em Bissau, acabou por estar na base no clima de incerteza e de tensão política vivida nos últimos dias no país. Obrigado, Alfanada. Vamos agora para o Brasil. O presidente Inácio Lula da Silva saudou os líderes sul-americanos e árabes reunidos no Parlamento Brasileiro, em Brasília. Os referidos líderes encontram-se na capital brasileira para participar numa cimeira sobre comércio e outras questões de interesse às duas regiões. Lula da Silva afirma que a América do Sul e o mundo árabe têm em comum objetivos para o desenvolvimento comercial e social. Num discurso que proferiu na terça-feira, durante a sessão de abertura, Lula da Silva saudou os participantes nesta cimeira, que é a primeira do género destinada a incrementar a cooperação entre a América do Sul e o mundo árabe. Queremos aproveitar esse mesmo potencial para a realização de objetivos comuns à América do Sul e ao mundo árabe. Lula da Silva exortou os líderes dos países participantes para que se unam no combate à fome e à pobreza nas suas regiões. A liderança comprometeu-se também a apoiar reformas económicas e políticas por forma a aproximar a América Latina do mundo árabe. À margem da cimeira, Lula da Silva reuniu-se com Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestiniana, a quem pediu para ser paciente nas conversações de paz com Israel. As autoridades americanas e israelitas manifestaram preocupação pela eventualidade destes encontros servirem de plataforma para lançar ataques contra as políticas dos Estados Unidos e de Israel no Médio Oriente. Um comunicado final da cimeira deverá ser tornado público ainda hoje, após a sua conclusão. Uma primeira versão inclui uma exigência para que Israel desmantele os seus colonatos nos territórios palestinianos e para que recue para as fronteiras anteriores à Guerra de 1967. A versão provisória do comunicado final condena também a aplicação de sanções económicas contra a Síria e denuncia o terrorismo, mas reconhece os direitos dos povos a resistir à ocupação estrangeira, notando que ações em prol da defesa nacional não são atos terroristas.
As notícias económicas, nós hoje vamos começar em Angola, onde foi anunciado que a nova instituição bancária angolana, Banco Internacional de Crédito, vai abrir a sua primeira agência em Luanda até ao final deste mês. O novo banco está a iniciar as suas atividades com um capital social de 6 milhões de dólares, integralmente subscrito por residentes de Angola, que vai ser aumentado para 10 milhões logo que o Governo aprovar a entrada de sócios estrangeiros. O maior acionista estrangeiro será o empresário português Américo Amorim. Isabel dos Santos, filha do presidente Eduardo dos Santos, possui 25% do capital. Moçambique diz que espera exportar este ano cerca de 84 mil toneladas de açúcar que deverão render ao país 30 milhões de dólares. Brasil, Argentina e Venezuela acordaram em criar uma empresa petrolífera conjunta denominada PetroSul. Um projeto em cada um dos 3 países será considerado investimento conjunto. Assim, a exploração de gás e petróleo na Argentina será um projeto conjunto, bem como a construção de uma refinaria no norte do Brasil para processar petróleo venezuelano e a exploração de petróleo na bacia de Orinoco, na Venezuela. O preço do petróleo ontem encerrou em Nova Iorque a 52 dólares e 7 cêntimos o barril. Bolsas de valor em Nova Iorque, ontem a média industrial do Dow Jones caiu 103 pontos. Na Europa também houve quedas em Paris, Frankfurt e Londres. Em Nova Iorque o preço do ouro subiu quase $1, encerrou a 427 dólares a onça. Nos mercados cambiais, o euro valia ontem $1,28,76 americanos. A libra esterlina valia $1,88,38 americanos. E o dólar valia 6 randes e 17 cêntimos sul-africanos. Voz da América, estúdios em Washington, este é o Bom Dia África. Um destacado general americano afirma que os rebeldes estão a fazer frente à ofensiva da coligação no leste de Iraque, parecem estar mais bem preparados, mais bem equipados e mais dispostos a combater do que a maior parte das forças rebeldes. O chefe das operações das forças americanas, o general James Conaway, afirma que as forças americanas estão a tentar erradicar as forças insurretas no nordeste da província de Al-Anbar, estando envolvidas no que definiu como batalhas significativas contra uma insurreição capaz e determinada. Nesta ofensiva, que recebeu o nome de código Operação Matador, o general Conaway afirma que as tropas americanas estão a descobrir novos desenvolvimentos entre os rebeldes. There are reports that these people are in uniforms. In some cases are wearing protective vests. Há informações de que há indivíduos uniformizados, em alguns casos envergando coletes à prova de balas, e há suspeitas de que o seu treino excede o que temos visto nos combates mais para leste do Iraque. O general disse posteriormente que a referência aos uniformes foi citada uma vez num dos relatórios e adiantou que não poderia dizer de que tipo de uniformes se tratavam. Aquele general comentou que a presença de alguns uniformes não altera o caráter geral da insurreição, que é uma força guerrilheira, mas adiantou que estes rebeldes na província de Al-Anbar estão a resistir e a combater, tendo inclusivamente lançado uma contraofensiva em vez de fugirem, como muitas forças rebeldes faziam no passado, quando confrontadas com uma ofensiva das forças da coligação. It's an interesting development, and I think time will tell what happens here, whether or not they will attempt now to flee the battlefield if they sense that they're... É um desenvolvimento interessante e eu penso que o tempo dirá o que vai acontecer, se eles irão tentar ou não abandonar o campo de batalha, quando sentirem que estão cercados e o que poderão ser sacrificados sem a intenção de ser mártires. Isto tem que ser posto em equação quando se avaliar este inimigo. O general Conaway afirma que grupos bem organizados de insurretos têm resistido e combatido noutras circunstâncias, nomeadamente em Fallujah, mas não é esse o padrão habitual. Aquele oficial general adiantou ainda que forças iraquianas não têm estado envolvidas nesta ofensiva na província de Al-Anbar, junto à fronteira com a Síria. Esta zona está habitualmente fora da área operacional das forças iraquianas, mas isso não significa que não possam vir a ser enviadas mais tarde para aquela região. O general Conaway disse ainda haver indicações de que alguns elementos da etnia sunita na região estarão na disposição de aderir ao processo político e que os rebeldes estão envolvidos numa campanha de intimidação contra essas pessoas. It is a region that is in turmoil, in some regards, in conflict with itself. And we're starting to see that, as a matter of fact. É uma região que está muito instável e, em muitos aspectos, em conflito consigo própria. Nós estamos a começar a ver isso, na realidade, em alguns relatórios.
Mesmo alguns dos elementos sunitas estão a entrar em conflito entre si sobre a orientação a dar àquela província. Na segunda-feira, o novo governador da província de Al-Anbar foi raptado e há informações de que aquela ação terá sido parte de um conflito entre clãs a favor e contra a rebelião. Filipe Vieira na apresentação desta emissão, antes de encerrarmos esta emissão para a África da Voz da América, vamos ter aqui um resumo das notícias da manhã, notícias apresentadas pelo João Santa Rita. Olá, ouvintes. O presidente americano George Bush regressou a Washington proveniente da Geórgia, a última etapa de uma viagem histórica por 4 países europeus. Em Tbilisi, o presidente americano louvou o povo da Geórgia pela sua coragem, afirmando que a sua determinação inspirou reformadores democráticos através do mundo, inclusive no Líbano, Ucrânia, Iraque e Kirguistão. Entretanto, os serviços secretos dos Estados Unidos disseram estar a investigar notícias que uma granada foi lançada em direção ao palco onde Bush falou, mas que não explodiu. O presidente russo Vladimir Putin considerou como um marco histórico um acordo agora firmado com a União Europeia para aumentar a cooperação bilateral. O acordo vai abranger áreas tais como as trocas comerciais e a luta contra o terrorismo. Diplomatas da Grã-Bretanha, França e Alemanha avisaram que o Irão faz face a sanções internacionais por seguir com o seu programa nuclear. Os avisos foram feitos um dia depois do vice-diretor da Organização de Energia Atómica do Irão ter afirmado que as instalações de transformação de urânio na cidade de Isfahan vão ser reativadas dentro de dias. Uma notícia do desporto: no Campeonato Americano de Basquetebol, o Miami Heat bateu ontem à noite o Washington Wizards por 108-102, comanda esta eliminatória por 2 vitórias contra 0, e o San Antonio Spurs bateu o Seattle por 108-91 e comanda também a eliminatória por 2-0. Vamos passar a apresentar um editorial da Voz da América. Planeia aumentar o número de forças de manutenção da paz em Darfur, na região ocidental do Sudão. O número aumentou de cerca de 3.300 para 7.700. O Quênia, o Ruanda, a Nigéria e o Senegal irão fornecer tropas adicionais. A União Africana está igualmente a pedir aos seus 53 países membros e a outros para fornecerem financiamento e equipamento. Os Estados Unidos já contribuíram com mais de 95 milhões de dólares para apoiar a missão de paz da União Africana em Darfur. A União Europeia está a apoiar a missão da União Africana com mais de 120 milhões de dólares em assistência em apoio ao planeamento e apoio logístico. Adam Thiam, o porta-voz da União Africana, afirma que o aumento de tropas é necessário para ajudar a proteger o povo de Darfur. Where the AU troop is, there is certain security. Security is happening also because... Diz Thiam, onde estiverem as tropas da União Africana, há menos insegurança. A insegurança existe porque muitas áreas não estão protegidas. A guerra civil rebentou em Darfur em 2003. Queixando de discriminação por parte dos sudaneses árabes, rebeldes africanos atacaram instalações governamentais. As milícias árabes sudanesas, as Janjaweed, apoiadas pelo governo, responderam atacando membros africanos das tribos Fur, Masalite e Zagawa, radicadas na região de Darfur. Milhares de civis foram mortos e há numerosas informações de violência e de violações cometidas contra mulheres. Existem agora mais de 1 milhão de desalojados em Darfur, com aproximadamente 200 mil outros vivendo como refugiados no vizinho Chad. Um acordo de paz foi assinado este ano pelos representantes do governo sudanês e pelos rebeldes do Movimento Popular de Libertação do Sudão. O acordo apela para a descentralização do poder e para a partilha das riquezas do petróleo. O número e a escala dos incidentes em Darfur diminuíram, afirma o porta-voz do Departamento de Estado Richard Boucher, que acrescenta: é ainda uma situação perigosa para as pessoas que ali vivem. Acabámos de apresentar um editorial da Voz da América refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E chegamos assim ao fim desta emissão especial da Voz da América para o continente africano. Na internet podem encontrar-nos 24 horas por dia no endereço velanews.com, onde podem ler e ouvir os nossos programas em português. A coordenação e a apresentação foi de Filipe Vieira, na redação esteve o João Santa Rita e Nelson Herbert. Desde Bissau contamos com a colaboração do nosso correspondente Lassana Kassamá. A produção foi de Júlio Datas Gresham. A técnica esteve a cargo de Efim Drucker. Para todos, reservando para si votos de um bom dia e até amanhã, a esta mesma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.